Irmão Geazi, na pergunta anterior sobre movimentos sociais, o irmão pôde citar também a questão dos homossexuais, e a gente tem visto que é uma outra fatia da sociedade que tem crescido muito, que não nos deixa mentir os encontros, né? As marchas homossexuais que acontecem em São Paulo, que chamavam a atenção de todo o Brasil, que agora não mais em São Paulo, na Avenida Paulista, mas também no Recife, na Ponta Boa Vista, em Curitiba, né, no Rio de Janeiro, enfim. Esse movimento tem crescido muito. Existem projetos no Senado, né, na Câmara dos Deputados, alguns já foram até aprovados, mas não por total, e surgiu aí a questão da homofobia, né? Projeto que vai tratar sobre a questão homofóbica, né? Para proteger os homossexuais. Eu queria saber o que é que o irmão sabe sobre isso, se o irmão está inteirado sobre esse assunto, e qual a postura do irmão, né, tendo na sua igreja, ou chegando na sua igreja, visitantes, pessoas que tenham estejam nessa situação de serem atraídas pelo mesmo sexo. Como é que o pastor Geazi iria tratar nessa questão? Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum preconceito com nenhum tipo de homossexual, lésbica ou com qualquer outra. Não tenho. Cristo ama a todos, mas Cristo pede que se arrependa dos seus maus, dos seus pecados, dos seus caminhos. A postura de um servo de Deus é uma postura bíblica. Então, eu estava conversando sexta-feira, ou foi quinta-feira, com alguns colegas de seminário, entre eles Cesário. Cesário disse: daqui a pouco a gente não vai poder mais falar nada, porque quem vai para a cadeia somos nós, por termos simplesmente defender uma postura cristã. Eu não tenho medo, irmãos, nenhum, de defender a postura de Deus, postura bíblica, que Deus recomenda. Não tenho medo nenhum. E o que Cristo recomenda é que, se eles não se converterem e não se arrependerem dos seus maus caminhos, não herdarão o reino dos céus. O homossexualismo não é aceito por Deus. Os afeminados não entrarão no reino dos céus. Então, a postura da igreja é uma postura daquele que ama aqueles que estão nessa situação, mas que aborrece o pecado, que não concorda com o pecado. Então, a igreja está para receber todos os pecadores, mas a igreja não está para ser conivente com o pecado. Aí, quem é pecador, o lugar é aqui. Aqui é o lugar para os doentes serem curados, não por Geazi, nem pelo pastor Eric, mas por Deus. Mas aqui não é o lugar para ser conivente com nenhum tipo de pecado. Não é uma lei orgânica, federal, estadual, que vai impedir de um profeta se posicionar. Ao longo da história da Bíblia, todos os profetas de Deus se posicionaram contra os erros do povo. Abacuque, todos os profetas do Antigo, à chegada dos apóstolos, se posicionaram contra os pecados. E na sua maioria, nem sempre eles foram aceitos pela sua comunidade. Algumas vezes tiveram que pagar, e pagar caro, pela atitude de servir unicamente a Deus e ser fiel à palavra dele. Mas eu acredito que, como servo de Deus, como aquele que fez um pacto de servir a Deus e de defender os princípios de Deus, não deve se preocupar com as consequências por defender Cristo, a doutrina cristã, mas sim se preocupar em ser coerente com o que a Bíblia diz. Então, nesse aspecto, eu não tenho medo nenhum de me posicionar. Aí é onde eu falo que a igreja precisa exercer de forma veemente a voz profética. Em um dos sermões, em uma das reflexões que eu preguei lá no Vale do Jordão, eu disse, o Emerson está ali, e eu falava para a igreja e dizia para ela da seguinte forma: a igreja tem que se levantar como voz profética e não pode temer as trevas. As trevas é que tem que temer a igreja.
porque Cristo está com a igreja. Então essa história da igreja temer porque tem uma boca de fumo, não vai evangelizar, tem que entrar lá com ousadia e pregar o reino de Deus. Porque tem homossexual ali, a gente tem que medir as palavras. Claro que eu não estou pregando aqui que temos que sair por aí ofendendo as pessoas. Não é isso. Mas temos que ter uma postura firme. O que é que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia aceita isso? Eu estava conversando com um rapaz anglicano, já foi aluno do seminário, batista e hoje é anglicano, e ele é um defensor do homossexualismo. E eles têm um site para debater. Eles estavam dizendo: você está sendo contra Deus. Porque se Deus quisesse que 2 homens se unissem, ou 2 mulheres se unissem, não estava lá em Gênesis dizendo que o homem deixará seus pais e uniciar uma mulher. Estava dizendo que uniciar um homem. E se a medicina não tivesse evoluído de tal forma, a humanidade não tinha mais progredido, porque não havia possibilidade de procriação, porque 2 homens não procriam. Então, claro que você está ofendendo, você está indo de encontro a Deus. Quando você defende, dizendo que é uma minoria, porque uma minoria precisa de defesa, como ser humano eu preciso respeitá-lo, mas como servo de Deus eu não posso concordar com um ato pecaminoso. E aí eu tenho que me levantar, como João Batista se levantou, nem que para isso venha perder a minha cabeça, porque eu espero que não. Muito bem, Jair, você tem demonstrado, né, nas suas respostas a sua posição, uma posição veemente, né? Eu queria saber, você falou de Bíblia, falou o que é que a Bíblia diz, o que é que tem que ver, o que é que a Bíblia acha sobre isso. Me fala um pouquinho da Bíblia. Quem é a Bíblia para você? Esse livro que nós evangélicos pregamos tanto, que já por algumas décadas os evangélicos foram chamados de Bíblias, principalmente no interior do estado, né, aqui no Nordeste, fomos chamados de Bíblias muito tempo. E me fala um pouquinho da Bíblia, a sua relação com a Bíblia. Qual o lugar que a Bíblia tem na vida de Jesus? Ela ocupa o primeiro lugar na minha vida. Ela é o meu referencial, ela é a minha bússola. Eu não posso dizer que eu comi toda a Bíblia e que sei tudo da Bíblia, porque eu não sei. A cada dia eu vou aprendendo. Eu tenho histórias que marcam muito a minha vida, mas ela fala comigo porque ela é a palavra de Deus. Não tem como exercer um ministério sem que você tenha centralizado na Bíblia seu ministério. O referencial de um pastor, o referencial de um crente deve ser a Bíblia. O referencial de um crente, de um cristão, não pode ser a filosofia, nem a medicina, não pode ser a sociologia. O referencial de um crente tem que ser a Bíblia. O que é que a Bíblia fala? O que é que Deus fala ao seu coração? Histórias que marcaram muito a minha vida, por exemplo, como a história de Jó. Entender a revelação de Deus ao longo da Bíblia é uma coisa fascinante. Como Deus se revela e os homens compreendem no Antigo Testamento, e como a compreensão dos homens vai passar para um grau maior no Novo Testamento. E cada história, ela é única, porque o único livro que conta histórias de heróis, mas são heróis que erraram, são heróis que tiveram suas falhas, tiveram seus baixos, é na Bíblia. E nenhum outro você encontra histórias de heróis que erraram. Todos os heróis são super-heróis, que nunca erram. Mas a gente tem um herói, por exemplo, como Davi, que pecou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. A gente tem a história de um Jó, que no meio da sua angústia, e eu posso falar muito bem disso, que a gente tem passado um momento muito difícil, chega a dizer: bendito seja o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja Deus. Não é fácil você dizer isso. Ser servo de Deus na bonança é muito bom, mas ser servo de Deus no meio da tempestade é muito difícil. Confiar em Deus
mesmo quando o barco parece que vai afundar, é um ato extremo de exercício da fé, que a gente só aprende vivendo. E as histórias nos ensinam muito acerca disso. A história de Jó me marcou. A história de Abacuque, por exemplo, quando a gente vê todo um povo de Deus corrompido, me parece muito, eu vejo muita semelhança com o século atual. A gente tem muitas